Oi pessoal, meu nome é Cíndia Botelho e hoje eu estou fazendo mais uma aula de literatura que é sobre o modernismo. Isso mesmo, uma escola literária do século XX. Você aí que já vem estudando as escolas literárias, seguindo o cronológico, né? O cronograma, melhor dizendo, temporal, né? A linha do tempo, como a gente chama, na ordem das escolas literárias brasileira, tá? Então aqui eu vou estudar com vocês um pouco do modernismo de maneira geral, as características gerais, né? Que é uma escola que já vem da Europa, mas aqui no Brasil ele vai ter uma identidade peculiar, tá? Justamente porque é um momento de uma nova era, de novas rupturas, uma nova visão literária mesmo, você já vai entender mais ou menos o porquê. E eu começo com essa citação aí de Albert Einstein, que ele diz: época triste é a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Isso faz tudo, né? Tem tudo a ver com o modernismo, porque o modernismo é uma escola literária que vai buscar, tá, quebrar preconceitos, paradigmas, modelos clássicos, academicistas. Eles buscam por uma inovação, algo que já vem desde o pré-modernismo, que não é uma escola literária, é um momento de transição aqui no nosso país, mas eles estavam justamente buscando exatamente o que eles queriam, tá? Ou o que eles poderiam não querer mais, como o parnasianismo, simbolismo, mas uma nova cara literária, ok? Porém, como Einstein disse, né, Albert Einstein disse, é uma ruptura. Será mesmo que é tão fácil assim? Ele disse que é muito mais fácil a gente quebrar, aí, como tem na citação, um átomo do que um preconceito. O modernista vai tentar quebrar esse preconceito porque ele vai tentar incluir a todos dentro da literatura. Ou seja, agora eu não vou escrever apenas para uma elite brasileira, eu vou escrever para o brasileiro. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Porque agora o modernismo, certo? Ele quer igualdade literária. Ele quer que qualquer um possa ler. E quem tem que ler, sobretudo, é o povo brasileiro. O povo brasileiro, na visão dele, não é a elite brasileira, não é a burguesia, não, é o operário, é o trabalhador, é o branco, é o negro, é o índio. Então agora me faz lembrar, quando eu falo branco, negro e índio, a miscigenação que a gente vai encontrar, tá? Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso em uma das obras literárias dessa época. Porque no romantismo, o romantismo ele buscava a identidade brasileira e ele defendia que para isso ele tinha que falar sobre a paisagem do local, né, do país, da nação, ser ufanista, que é o patriotismo exacerbado, exagerado, certo? Falar do índio, falar da história, enfim, porque se trata das origens do país, né? Mas o modernista ele vai dizer que não, que você pode falar sim de tudo isso, mas também do negro e do branco, porque essas raças também fazem parte da história brasileira, fazem parte da identidade. Então, no romantismo do século XIX, essa identidade brasileira foi idealizada e utópica, né? Ela não conseguiu de verdade. Mas já no modernismo, século XX, né? A partir de 1922, na Semana de Arte Moderna, que é quando dá início à primeira fase do modernismo, aí sim nós temos a busca pela identidade da nação e que, de fato, ela não foi idealizada, ela foi realmente conquistada. Vamos adiante. Como vocês podem ver aí, ó, a primeira fase, que é conhecida, né, como uma fase heróica, uma fase que vai buscar aí o povo, né, o povo brasileiro e a sua identidade. Então também nessa primeira fase eu tenho uma fase nacionalista, mas não é ufanista como o romantismo, como eu disse, né? Porque ele não fecha os olhos para a nação. Não, no modernismo, se há algo de errado, é dito, é criticado, tá?
é exposto para que todo povo, todo brasileiro possa ver. E aí eu coloquei assim, aí, como vocês podem ver. O modernismo representou um rompimento de artistas e intelectuais com a arte acadêmica e o tradicionalismo cultural no Brasil. Foi o que eu já tinha dito anteriormente, né? Então ele vai buscar aí romper com modelos clássicos, estruturas clássicas de texto, como no parnasianismo, né? Você ficar bitolado, tem que escrever dessa maneira, tem que rimar, tem que ter certas quantidades de linhas, de sílabas também, enfim, modelos tradicionais. Influenciados pelos movimentos de vanguarda na Europa, os modernistas brasileiros da primeira fase adotaram uma postura radical e destrutiva em suas produções artísticas. Então aqui eu tenho versos livres, eu rimo se eu quiser, ora eu rimo, ora eu não rimo, certo? Eu tenho uma liberdade formal, a minha estrutura, agora eu não preciso mais começar a minha estrutura frasal com o sujeito e predicado em seguida, eu posso inverter, ou seja, eu tenho não só orações diretas como indiretas, né, inversas, ok? E aí, mais do que quebrar a linguagem formal, é utilizar a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. É lógico, como eu disse para vocês, eles não vão buscar levar a literatura para todos. Então, se eu escrevo com palavras extremamente formais, né, cultas, com uma propriedade maior, né, ser prolixo, detalho demais e ao mesmo tempo falo, em outras palavras, muito difícil, né, uma linguagem que não faz parte do meu dia a dia, eu, operário, trabalhador, que não tenho tanto tempo para estudar assim, mas gostaria de ler, estar antenado na literatura, eu não vou entender. Certo? Então, o modernista ele não quer isso, ele quer que todo mundo entenda. Então, a linguagem é coloquial e acessível. Vamos adiante. Então, como eu disse, na primeira Semana de Arte Moderna, é que vai abrir o modernismo aqui no país, aqui no Brasil, e vai acontecer nos dias 13, 15 e 17, né? Nessas datas, em fevereiro, em São Paulo, no Teatro Municipal. Tá? É um teatro que ainda existe, ainda tem não só espetáculos, né? Tanto teatral quanto musical, orquestras, é muito bonito lá. Então, onde vários artistas mostraram obras com uma linguagem nova. Então, essa linguagem nova não é só a questão da linguagem coloquial e informal, mas é a ousadia do conteúdo, né? Do que eles falavam. E, inicialmente, algumas obras criticaram, né, melhor dizendo, o parnasianismo. Depois ele diz assim, afinada com as correntes estéticas do começo do século. Então, esse começo do século aí é justamente a influência que o modernista teve, o modernismo, né, teve das vanguardas europeias. Vanguardas, como o próprio nome diz, ocorreram na Europa, quer dizer avante, né, andar para frente, que era um termo militar. Quem quiser saber um pouco mais, tem aula sobre isso no meu canal aqui no YouTube, tá bom? Mas eles se influenciaram por quê? Porque as vanguardas também se tratavam de questões, temas, né, do cotidiano, da desigualdade e também de temas mais revolucionários, sabe? Para você sair da mesmice, do tradicional. Então o modernismo ele se inspirou, ele não copiou, ele se inspirou nesses aspectos, nessas características e fizeram ao seu molde brasileiro, tá? Então diversos artistas modernistas também tinham características de vanguardas europeias, ou seja, tinham como Tarsila do Amaral, né? A gente tem, enfim, outros artistas que tinham características do surrealismo, do impressionismo, do dadaísmo, do cubismo, beleza? A reação do público foi de perplexidade e choque. Porque, gente, quem tinha condições de entrar no Teatro Municipal e quem era permitido? A elite brasileira. Aí você apresenta vários textos, várias expressões artísticas que está quebrando o tradicionalismo, que usa uma linguagem mais chula, mais coloquial. Então, é lógico que vai causar perplexidade. O que é que ocorreu depois? Ó, o que eu digo mais adiante. Ó, o dia 15 foi o mais agitado. Menotti iniciou a noite com uma conferência entre vaias e urros do público,
Ronald de Carvalho declamou Os Sapos, de Manuel Bandeira, ridicularizando os poetas parnasianos, porque Manuel Bandeira, nesse dia, ele não pôde ir. Então, alguém leu o texto dele, né? Sendo assim, quando a elite brasileira, que em sua maioria elitizada, tendo como característica também, né, e afeição pelo parnasianismo, começaram a vaiar. Olha um trechinho. Então, há uma ironia aí sobre o parnasiano. E quem não entendesse é porque estava voando, porque ele usa o próprio termo parnasiano. Ele diz: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Gente, o que quer dizer isso? O sapo, o barulho que ele faz, né, causa aí uma música, uma harmonia. Mas é sempre a mesma. Isso fica badalando, ó, martelando. Cancioneiro, né? Ele canta. Então isso é aguado, é chato. Então, isso é uma crítica direta ao parnasiano, galera. Certo? Que faz a mesma coisa. O que o parnasiano faz, então? Assim, tem aula minha no YouTube sobre isso também. Mas falando rapidamente, ele costumava escrever os seus textos no formato de soneto. Cada verso tem a mesma quantidade de sílaba, sempre vai ter rima. O contexto o conteúdo não é tão relevante assim, tá? Porque o mais importante da obra, né, artística, da arte parnasiana é o quê? É a arte, é o fazer poético, é utilizar a língua formal, a língua portuguesa. O mais importante era como se fosse me mostrar o quanto eu sei escrever, o quanto eu sei fazer um poema, independente do conteúdo dele, tá? Então isso foi criticado pelos modernistas. Consequências da Semana de Arte Moderna, né, conhecida como SAM, S-A-M. Isoladamente, ela não representou uma mudança significativa para as artes brasileiras, mas desencadeou uma efervescência cultural que consolidou o modernismo no Brasil. Então, por conta dessa revolução, isso ocorreu, né? Foi ocorrendo diversas mudanças artísticas com o passar do tempo. Mas lembrem-se, uma escola literária ela surge sempre para negar a anterior, ou a que está vigente, né, a atual. Mas essa que surge, ela não já chega assim no seu auge. Há um período de adaptação e isso, às vezes, requer um tempo maior do que o outro, tá? No início do nossa descoberta no nosso país, o intervalo de uma escola para outra era de 100 anos, né? Ou seja, de um século. Mas a partir do século XIX, a gente tem assim um intervalo bem menor. No século XIX, a gente tem 5 escolas literárias, né? O romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Então, assim, já começa a ter uma mudança na própria sociedade, ok? E o modernismo, melhor dizendo, ele se dividiu em 3 fases, em 3 gerações. E cada uma, apesar de querer inovações, temas modernos, elas têm características semelhantes, mas também diferentes. Tá? Nessa imagem aí vocês podem ver um pouco de alguns artistas dessa Semana de Arte Moderna. Acredito talvez para vocês os mais conhecidos sejam Tarsila do Amaral, né? Essa do meio aqui, Oswald de Andrade, atrás dela. Pronto, acho que esses dois são os que a gente que geralmente caem em concurso, né, em vestibular. Bom, também no modernismo houve diversos manifestos, tá? Eu trouxe alguns para vocês, como o Manifesto Pau Brasil, foi publicado aí no Correio da Manhã, que era o nome de um jornal, né? Em 1924, escrito por Oswald de Andrade em Paris. O título do manifesto prende-se à ideia, um acento de ideia aí, né? Meu PowerPoint, acho que ele atualizou errado,
de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto genuinamente brasileiro de exportação. Né? O pau-brasil era muito comum aqui na nossa terra, era uma planta muito comum. Hoje é difícil até de encontrar, tem em lugares específicos. Então, acabou levando a ideia aí para, já que o pau-brasil era uma planta de exportação, e a ideia seria também expandir e exportar a poesia brasileira, né? E o pau-brasil sendo uma planta originalmente daqui do país, e a poesia moderna também seria peculiar ao país, ele juntou, né, uma história ou outra e nomeou o Manifesto do Pau-Brasil. E o que propunha esse manifesto? A valorização dos estados primitivos da cultura brasileira. Como assim esses estados primitivos? Então, nesse caso, seria a valorização da natureza, né, do país, da nação, mas sem fechar os olhos para as mazelas sociais, para a corrupção, ok? Outro manifesto é o antropófago, né, que é a da antropofagia. Foi um manifesto mais radical de todos dentro dessa primeira fase. Por quê? Segundo ponto, a devoção da cultura e das técnicas importadas, transformando o produto importado em exportável. O nome do manifesto recuperava uma crença indígena. Os índios antropófagos comiam o inimigo, supondo que assim estavam assimilando suas qualidades. Então, pelo amor de Deus, nessa fase aí, início do século XX, as pessoas eram canibais. Não, foi só uma inspiração, porque era um sentido de valorizar o próprio índio, aquele que se sustenta da própria terra, que defende a sua própria terra também, adora, né, porque o índio ele é um símbolo de que valoriza a própria terra. Ele se mantém dela, ele vive para ela, ele faz rituais com os elementos dela. Então, houve, né, essa valorização. A antropofagia, o manifesto antropófago, é justamente essa valorização. Um artista exemplo disso, né, no anterior eu falei Oswald de Andrade, mas esse a gente tem como Tarsila do Amaral. Tá? Essa é uma pintura de Tarsila do Amaral, conhecida como Abapuru. Tá? Ela pintou para Oswald de Andrade, que era seu marido na época que ela pintou, e valoriza justamente as partes do corpo, né, do homem. Esse antropo é justamente a valorização do homem. Ela pintou e ele achou magnífico. Essa história também já contei na aula sobre o surrealismo em outro vídeo aqui no canal. E ele achou tão magnífico que ele, né, chamou assim, o homem que sustenta da terra, se sustenta que vive na terra. Então, automaticamente, ela foi procurar no dicionário Tupi-Guarani algumas palavras que pudessem traduzir isso que ele falou, né, sobre essa tela. Então, ela achou o Abá e o Poru, uniu, que quer dizer o homem que come. Mas não necessariamente o homem que come outro homem, tá? É o homem que se alimenta da própria terra, e o homem faz parte da própria terra, tudo está interligado. Então, o homem que se sustenta, que se mantém nessa terra, tá? É um dos quadros mais valiosos, certo? De maneira geral. Eu ia dizer Tarsila do Amaral, do surrealismo, mas de maneira geral. Outro manifesto é o Manifesto Verde e Amarelo. E o que ele fazia, né? O que tem a ver ele? Veja, só pelo verde e amarelo a gente já tem que fazer menção a quê? A nacionalidade, nacionalismo, né? Olha, tecia severas críticas ao que considerava o nacionalismo importado, de Oswald de Andrade. Ou seja, ele vai contrapor ao pau-brasil, né? Manifesto Pau-Brasil. O grupo elegeu a anta como símbolo nacional e mais tarde autodenominou-se Escola da Anta. Veja aí, ao mesmo tempo é uma crítica, né, social, aqueles que acabam se levando, né, não refletindo, não pensando uns adiante.
O manifesto regionalista, ele vai valorizar aí as regiões, né, do país, especialmente do Nordeste. Mas já desde o romantismo, a gente fala assim, romance regionalista, né, manifesto regionalista. A princípio, a ideia é sempre falar sobre as regiões do país, mas no final acaba centrando, né, centralizando as temáticas das obras no próprio Nordeste, porque era a região mais escassa, mais marginalizada do nosso país e até hoje, né? Economicamente também falando. Então, ó, foram pronunciamentos feitos em 1926. Percebam que esses manifestos, eles surgem bem próximos, datas bem próximas, né? Parece até que foram intencionais, um para contrapor o outro. Alguns sim, mas outros não. Quando se realizou o primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, o grupo de Recife pregava a reabilitação da cultura regional nordestina e seu aproveitamento como motivo artístico. Como eu já havia dito, o modernismo tem 3 fases, tá? A fase heróica, de 1922 a 1930, veja aí, durou 8 anos. A segunda fase é conhecida como geração de 30, e ela vai de 1930 a 1945. E a terceira fase, de 1945 até 1960, também conhecida como geração de 45. Então, é muito comum vocês ouvirem mais o termo geração de 30, geração de 45 e a primeira fase, que ela é mais conhecida assim. Mas quais as propostas modernistas logo nessa primeira fase? Eu tenho aí liberdade formal, como eu já tinha dito, já faz parte da característica do modernismo essa liberdade, como eu vou escrever, utilizar versos livres ou não, tá? Se eu faço em prosa, se eu faço em poema, né? Quase que o abandono das formas fixas, como o soneto, porque o soneto ele é como dentro de uma caixa, certo? Se você muda, já deixa de ser soneto, ele tem uma estrutura fixa. A incorporação da fala coloquial, como eu já havia dito, a ausência de pontuação, eles infringem a gramática normativa. Então, por exemplo, vou citar um poema daqui a pouco, né, que vai abordar sobre a questão da colocação pronominal, que no dia a dia, né, a gente não faz uso dessa estrutura formal. Então, a gente fala de uma maneira mais desleixada, mas para os modelos clássicos, não havia isso, né? Havia formalidade. Ruptura com o passado, liberdade de expressão, eu penso, eu falo o que eu quiser, assuntos do cotidiano e nacionalismo, como eu já havia dito. Só que todas essas características que eu já havia dito, que vai tomar o modernismo de maneira geral, ele é muito mais forte, essas características são muito mais fortes na primeira fase, tá bom? Então, a geração de 22, chamada de heróica, tira esse acento aí que o bendito PowerPoint acha de corrigir sem minha permissão, teve como objetivo a destruição de todo o academicismo importado da Europa. Então, tudo aquilo que era bitolado de modelos fixos, né, tem que ser assim, ao invés de deixar cada poeta livre, né, isso foi quebrado no modernismo. Os principais autores, principalmente em poesia e prosa, tem o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um, tá? Mário de Andrade, a gente tem aí o ano de nascença e morte dele, e eu escrevi um pouco assim, um resumo, né, para vocês. Há uma gota de sangue em cada poema. É uma obra de estreia dele, tá? Que vai influenciar, ou melhor, que sofreu influências de escolas anteriores. Então, como assim? Veja, os poetas modernos, eles buscavam essa liberdade formal, mas a liberdade significa que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive, vê que contraditório, né, do pensamento que eu estava dizendo antes, inclusive seguir modelos clássicos. Se eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu posso reinventar, inovar, né? Recriar, ou adaptar, ou imitar, porque eu tenho essa liberdade de expressão, certo? Então, ainda na primeira fase, alguns poetas
ainda sofreram influência dos modelos anteriores, tá? A poesia dele se manifesta bem modernista a partir do livro Pauliceia Desvairada, né? Quase que não sai. Ele vai romper os modelos do passado e o objetivo de análise e constatação da cidade de São Paulo. Gente, essa obra ela vai tratar justamente, dentro de uma linguagem informal, justamente do cotidiano de São Paulo, do dia a dia, né, do trabalhador, do fazer ser e ser brasileiro, tá bom? Ele lutou por uma língua brasileira, próxima do povo, né? Veja, eu coloquei exemplo, quando a gente fala cuspe, mas a língua portuguesa ela é dinâmica, a gente tem muitas variações linguísticas, né? E algumas pessoas falam guspe, né? Outra quese, quase. Então, e assim vai, tá bom? Ele valorizou o brasileirismo e o folclore brasileiro. Outras obras: Clã do Jabuti, Remate de Males, Amar, verbo intransitivo, esse vocês podem ficar mais atentos. E uma outra obra que é muito, assim, famosa dele é Macunaíma, conhecido como anti-herói. É uma ficção, né, mas vai representar toda esse início e ruptura aí, do modernismo, primeira fase, em que vai contar como se contasse mesmo a história do Brasil, né? Que Macunaíma é um personagem que nasce índio, depois ele se transforma aí, né? Ele vai mudando de raça, negra, branca, ao passo que a obra vai ocorrendo, a ficção vai ocorrendo, a história vai ocorrendo, e cada raça que ele vai se tornando, né? O povo brasileiro vai tendo essa cara, ele vai mudando também a sua personalidade, o seu caráter, enfim. Tá? Macunaíma é a representação da miscigenação brasileira. Aqui é um retrato de Mário de Andrade. Oswald de Andrade, outro escritor, ele trouxe ideias do futurismo. O futurismo é uma vanguarda europeia que vai tratar da velocidade do tempo, né, do homem, assim, dessa relação, dessa correria da vida. Ele é idealizador, como eu falei, do pau-brasil e foi um militante político. Características da obra dele: nacionalismo que busca as origens sem perder a visão, crítica da realidade brasileira, a paródia como uma forma de repensar a literatura. O que é paródia? É um tipo de intertextualidade. É você criar um novo texto se baseando em outro. E aí pode ser para criticar o anterior negativamente ou positivamente, né, construtivamente, ridicularizar ou deixar mais engraçado, certo? A valorização do falar cotidiano, ou seja, do dia a dia, análise crítica da sociedade burguesa, capitalista. Então veja aí a criticidade e a hipocrisia, né, da burguesia. A inovação da poesia no aspecto formal. Essa inovação é justamente a quebra daquela formalidade. Tá? A gente tem aí exemplos de O Rei da Vela, Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse aqui é um dos poemas mais conhecidos de Oswald de Andrade, chama Pronominais. Lembra daquele exemplo que eu falei de colocação pronominal? Pois é, vamos ler rapidinho. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, né, a gente tem aqui a colocação pronominal segundo a gramática coerentemente, né, adequada, porque se você tem um verbo diante de um pronome oblíquo, início de frase, o pronome vai para depois do verbo. Dê-me um cigarro. Mas no dia a dia a gente não fala assim. A gente fala, me dá aí. Me dê esse cigarro, olha aqui no final. Me dá um cigarro. É assim que o verdadeiro povo brasileiro, da nação brasileira, bom negro, bom branco, é assim que ele está falando. Né? O bom não quer dizer que é de bondoso, e sim uma expressão, né? Isso é, pessoa, isso é que é bom mesmo. Bom mesmo é quando ele faz assim, quando ele age assim, como um brasileiro. Então é a expressão também do cotidiano, não é? Coloquial. Então
Veja, ali eu tenho uma crítica, né? No anterior eu tenho uma crítica também aos modelos formais. Quem escreve conforme a gramática culta. Já esse aqui eu tenho uma paródia, né? De Canção do Exílio do Romantismo, de Gonçalves Dias. Lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás, aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Também tenho aula sobre romantismo aqui no YouTube. Aqui é uma paródia sobre Canção do Exílio. E diz assim: canto, de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gojeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Veja, o autor ele se encontra em outro local, né, em outra nacionalidade, e está se recordando, sentindo aí saudade, está saudosista do país, da nação dele. Então ele parodiou um poema que já existia, mas adaptando para a realidade dele, para a saudade dele. Manuel Bandeira, tá? Vamos ler aqui rapidinho. As fatalidades da vida deixam em sua obra cicatrizes, como, né? Morte do pai, da mãe, da irmã, convivência e sofrimentos com sua própria doença. Então, ele buscou na própria vida inspiração para os seus grandes temas, né? Como família, morte, infância. Ele fala sobre o Rio Capibaribe, Recife, tá? A constante observação da rua, por onde transitam os mendigos, as prostitutas. Percebam a temática dele, né? Pessoas, situações, lugares abandonados ou marginalizados à mercê da sociedade. Temáticas que não eram comuns até então, né? Até o século XX. E aí o modernismo veio para quebrar isso. Mas ele faz o quê, gente? Ele fala, inclusive, o português gostoso do Brasil. Ele utiliza variações da nossa própria língua, principalmente recifenses, com humor, com ironia, com tristeza às vezes, mas também com alegria, fazendo uma idealização de um mundo melhor, tá? Trouxe aqui esse poema extremamente conhecido de Manuel Bandeira, que é O Bicho. E ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui ele relata de forma poética a situação marginalizada de um mendigo de rua, de um catador de lixo, de alguém que estava passando fome e procurando o que comer dentro, né, no meio ali do lixo. Isso é uma crítica social. E ele faz de maneira metafórica até chegar na linguagem real, né? Dizer que, de verdade, esse bicho não é um bicho, é um ser humano, mas ele é tratado como se fosse um bicho. Porque ele vive dentro de uma condição subhumana, na verdade, desumana, né? E aqui a gente encerra a nossa aula sobre primeira geração do modernismo, tá? Na próxima aula eu continuo a segunda geração.